Olá, meu nome é Lucas Gregolon, seja novamente bem-vindo ao EAC e hoje vamos resolver um exercício simples de termodinâmica. O exercício nos diz: qual a menor quantidade de energia necessária para fundir 130 gramas de prata inicialmente a 15 graus Celsius? Bom, o exercício nos dá os dados, nos dá o calor específico da prata, a temperatura de fusão da prata, o calor latente da prata e, obviamente, a temperatura inicial e a massa também da prata. Eu converti esses valores em unidades do sistema internacional. Então aqui vocês veem que, por exemplo, o calor latente é 105 kJ por quilo, mas 105 kJ são 105 mil joules. Então eu coloquei explicitamente como 1,05 vezes 10 na 5 joules por quilo. Os valores dados pelo exercício vão ser apresentados em azul. E aqui a gente tem as equações que vão ser utilizadas em vermelho. São duas equações, Q igual a mc delta T e Q igual a ml. Por que duas e qual a diferença delas? Bom, na primeira equação é a equação do calor sensível. A equação do calor sensível ela diz sobre a mudança de temperatura do corpo. M é massa, C é o calor específico, delta T a variação de temperatura. E a segunda diz sobre o calor latente, sobre a mudança de fase do corpo. M é massa e L o calor latente. E aqui embaixo em verde estão as unidades. Então só para a gente conferir que as duas equações são coerentes, porque as unidades batem. E como resultado final ela nos dá a unidade de joules. Joules é a unidade de calor e também a unidade de energia. Ou seja, calor é transferência de energia entre um corpo e outro. Então, na primeira equação a gente tem o calor sensível, que é igual a mc delta T. Então, ΔT é a diferença de temperatura entre a temperatura inicial e a final. E qual a temperatura inicial a gente sabe, mas qual vai ser essa temperatura final? A temperatura final vai ser a temperatura de fusão. Por quê? Porque quando ela chegar nessa temperatura de fusão, ele não vai mais aumentar a temperatura dele. A energia que for transferida termicamente para esse corpo vai ser utilizada para ele entrar em mudança de fase. E aí a gente vai para outra equação. Então, nessa equação é só mudança de temperatura. Para isso, então, a temperatura final, temperatura máxima, é a temperatura de fusão. Então, a gente tem todos os dados aqui. A gente tem a massa, a gente tem o calor específico, a temperatura final e inicial do corpo, que no caso é prata. Então, a gente substitui todos os dados aqui e faz a conta. A gente tem que fazer primeiro essa diferença de temperatura aqui. Então, essa diferença de temperatura são 946,85 Kelvin. Então, multiplicando todos esses dados como resultado final, a gente tem que o calor sensível é de aproximadamente 29.050 joules. E agora, a segunda parte do exercício, o calor latente. O calor latente diz sobre a mudança de fase do corpo, que é igual a ml. M de massa, L de calor latente. A gente tem esses dois dados, a massa e o calor latente de fusão. Então é uma substituição direta e o resultado é 13.650 joules. Acabou o exercício? Não, porque a gente quer saber qual a energia total para esse corpo mudar de fase. Então, é a energia que foi usada para aumentar a temperatura dele até a temperatura de fusão e a energia que foi usada para, de fato, mudar o estado dele. Então, a gente tem aqui calor total, ou seja, energia total transferida de forma térmica, é o calor sensível mais o latente. Substituição simples, a gente tem os dois valores e o valor total é 42.699 joules. Aproximadamente 42.700 joules, o valor final. Era isso por hoje. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.